De volta já aqui com Bem Assim e agora para a gente voltar, né, a falar sobre verão. Agora com um tema muito interessante, que é hidratação. Hidratar o nosso corpo é essencial durante todo o ano. No verão, pessoal, ainda mais. A gente vai entender muito sobre essa importância agora aqui no estúdio com a nutricionista Cris Guzmão. Linda, bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada, Mara. É Coisa sempre linda. Um prazer enorme falar sobre nutrição aqui com vocês. Ai, a gente também ama. Vamos lá, então. Por que o nosso corpo em crise ele precisa estar hidratado? Mara, para responder essa pergunta, é só a gente lembrar da quantidade de água que tem no nosso corpo. Sim. Então, é em torno aí de 54% de água compondo aí o nosso corpo. Exatamente. Então, para todo o metabolismo, que é a forma como o nosso corpo funciona, para que de fato ele aconteça, a gente precisa desse meio aquoso. Então eu vou dar um exemplo bem simples. A absorção de alimento, por exemplo, precisa de água. Digestão, absorção, respiração, até as conduções nervosas. Então, para tudo, o nosso corpo precisa desse meio aquoso, dessa água. Então, já pensando nisso, a gente já tira de quão importante é esse líquido, né? Essa molécula tão famosa H2O. Isso. O que acontece com o nosso corpo quando ele não está hidratado, hein, Cris? Eu imagino que pelo que você falou agora, muita coisa deixa de funcionar corretamente, né? Sim. A gente já fala em um processo de desidratação, né, Mara? E já vou dar uma dica, adiantando aí uma dica bem fácil para a gente perceber essa desidratação, tá? A partir da urina. Observa a coloração dessa urina, tá? Durante o dia. Então, se a urina ela tiver mais amarela, não é para estar, já é um alerta que a gente não está ingerindo a quantidade adequada de água. A urina ela tem que estar um amarelo bem clarinho, quase transparente. E aí mostra, já é um sinal do nosso corpo que está ok. Então, a gente já pode dar algumas consequências dessa desidratação. Cansaço, fadiga. Tem um problema bem comum, a constipação. Sim. Então, a falta de água leva, inclusive, à constipação. Isso irrita, às vezes, né? Muitas pessoas. Irrita bastante. Quando o paciente ele chega relatando esse problema, dois principais pontos que a gente orienta, né? Hidratação e a ingestão de fibras. Então, não adianta, por exemplo, inserir fibras sem uma boa hidratação, né? Assim como o contrário. Um outro problema, mas aí a gente já fala em longo prazo, que é a formação que a gente chama de pedras nos rins. Olha aí as famosas pedras nos rins, viu? É quando a hidratação do nosso corpo ela está deficiente. Exatamente, né? Uma das causas. E a gente sempre brinca, né? Toma tua água para não ter pedras no meio do teu caminho. Verdade. Então, já pensando mesmo em longo prazo, né? Essa hidratação. Então, quando a gente deixa de se hidratar adequadamente, problemas gerais vão aparecendo, inclusive na nossa pele, a né? pele que também. Vocês estavam a gente falou, foi no primeiro bloco. Conversando no primeiro bloco. Então, pele também, né, fica ressecada. É um sinal físico de desidratação. Além da urina, né, que vai ficar mais escura, e além da nossa pele, que vai ficar mais ressecada, tem algum outro sinal, sintoma de que o nosso corpo ele tá ali pedindo água? A sede, né, já é um sinal de uma leve desidratação, por isso que a gente diz, sempre manter hidratado, né? Mas a sede já é um sinal de alerta, ponto, olha, né? preciso de água, é o nosso corpo dando esse sinal, olha, preciso de água. Em alguns casos, os pacientes também relatam a dificuldade de perceber se está com sede ou com fome, por incrível que pareça. Às vezes confunde, né, a sede e a fome, termina indo para o alimento e, na verdade,
é a falta de água adequada. Meu Deus, tá vendo, gente? Pode até fazer essa confusão aí. Hidratação é só com água? Por que eu pergunto isso? Porque tem muita gente que diz assim, eu não gosto de beber água. Aí eu não gosto de água. Água não tem gosto de nada, mas eu não gosto não de água. E aí, é só com água ou também pode ser com chás, com sucos? Então, as frutas e verduras, os alimentos in natura em geral, frutas, verduras, legumes, cereais, são os alimentos que têm uma maior quantidade de água. Alguns chegam até mais de 90% de água naquele alimento. Então, é sim uma fonte, né? Chás, como vocês estavam inclusive comentando no outro bloco, mas com orientação, claro. Os sucos, mas cuidado com a adição de açúcar. E cuidado também com as bebidas que são açucaradas, né? Os nossos famosos aí refrigerantes, né? Porque às vezes está com sede, já ouvi muitos relatos também em consultório de que está com sede e não toma água. Toma refrigerante. Não, acontece muito, acontece. Viu? É raro, mas acontece. Mentira, não é raro não. Acontece muito, né, Cris? Acontece. É aquela história de, não gosto da água. E aí vai para o refrigerante. A gente tem, inclusive, a nossa água de coco, né? Sim. Também. Mas é importante que a hidratação, ela tenha a sua base, de fato, na água. Mas os alimentos, sim. Os alimentos, eles possuem água na sua constituição. Principalmente os alimentos in natura. Os ultraprocessados, como, por exemplo, os embutidos, os produtos de panificação, esses têm uma quantidade bem menor de água. É bom a gente falar isso, né? Então, dá para o pessoal beber água e aí também beber os sucos, beber chás, comer frutas, né? Legumes, verduras que tenham sua composição maior de água, também dá para fazer uma boa hidratação, tá, pessoal? Nosso corpo fazendo a mistura. Mas lembrar de manter a água, né, Cris? Sim, é importante. Não é para cortar a água da sua vida, não, viu? Pelo amor de Deus. Não. A hidratação ela tem que acontecer o ano todo, né? No verão, precisa ser reforçada? Então, uma das funções, na verdade, também da água no nosso corpo é manter a temperatura. Então, nesse calor que faz em Maceió, né, como a gente chama o famoso mormaço, a gente transpira mais. É inclusive difícil de a gente dizer exatamente a quantidade de água que o corpo precisa, porque vai variando muito. Qual local, né? Idade também vai variar bastante, mas falando especificamente aqui, né, de Maceió, a gente transpira muito por causa da temperatura elevada. Então, nos dias que principalmente a gente está ao ar livre, né, fazendo exercício, ou quem trabalha ao ar livre e transpira mais, é interessante ter um consumo maior de água, sim. Ótimo. Se a gente estiver na praia, na piscina, a gente também deve ficar tendo a hidratação. Por que eu pergunto isso? Porque muita gente fica ali, né? Passa o dia todinho na piscina, passa o dia todinho na praia e nem sente falta da água, né? Nem lembra. Não lembra. E a gente pode falar principalmente de crianças. Né? Verdade. Às vezes a gente esquece e às vezes esquece inclusive dos pequenininhos, das né? Os crianças. Bichinhos, meu Deus. Então, piscina, praia, é importante, além da alimentação, pensar sim na hidratação. E a gente já pode até falar de algumas dicas, né? Eu sei que muita gente nem tem o costume, mas levar frutas para esses locais é também uma opção. A gente tem a nossa água de coco, né, que ela pode ser levada, né, de casa, comprar no local, né, só cuidado com a higienização de onde você está comprando. Mas a gente tem a nossa água de coco, a nossa água mineral, as frutas, as verduras, né? Frutas que podem, fácil inclusive, de levar para esses locais e oferecer às crianças e, claro, aos adultos. E a hidratação durante a atividade física aí no verão? E aí, Cris? Então,
o nosso corpo vai utilizar a água para manter essa temperatura. Então, quando a gente está fazendo exercício físico, percebe que vai transpirar mais exatamente por causa desse esse metabolismo, né, que está mais acelerado durante o exercício físico, né? Nossas células estão respirando mais e com isso liberando mais água, é fisiológico. E é uma das formas do nosso corpo perder água, né? É através da transpiração maior no exercício físico. Urina, também a gente perde água. E nas fezes a gente também perde água, né? Então, lembrando que quando a gente transpira, além de perder água, a gente também perde alguns eletrólitos, alguns minerais. Sim. Então, é interessante fazer essa reposição durante o exercício. É tanto que quem pratica exercício físico precisa de uma dose extra aí no cálculo da quantidade de água por dia. Tá vendo? Então, se você pratica exercício físico, ainda mais aqueles de maior intensidade, é importante ficar atento também à quantidade de água que você ingere. Talvez não seja a mesma, né? Precisa ingerir ainda um pouquinho mais, né? Sim. A gente faz um cálculo básico para se ter noção da quantidade de água por dia. A gente faz em torno de 30 a 50 ml por quilo de peso, então já anota aí para saber a quantidade que você precisa, né, por dia, entre 30 a 50 ml por quilo de peso. Mas para quem pratica exercício físico, principalmente de uma intensidade maior, transpira mais, aí a gente coloca um extra em torno aí de 1 litro a mais. Muito bem, então todo mundo atento, viu? De 30 a 50 ml por quilo que você pesa. Então faz aí essa continha e vai dar exatamente a quantidade de água que você precisa ingerir durante o dia. A gente também não pode deixar de falar das bebidas alcoólicas, né, pessoal? Eu sei que também no verão a gente às vezes gosta de caprichar um pouquinho mais. Carnaval tá chegando, já. São aí, né, os 4 dias que o pessoal aproveita para se jogar. E aí, Cris? Como é que funciona essa questão da bebida alcoólica no nosso corpo? A gente também acaba esquecendo de beber água e aí no outro dia a gente sofre, porque elas existem, né? As ressacas. Na verdade, bebe-se a bebida alcoólica na intenção de se hidratar, né? Exato, a sensação é essa. Tô com sede. Tô com sede, vou beber aqui uma cervejinha. Vou tomar uma cervejinha geladinha. E aí tem essa sensação falsa de hidratação. E na verdade é o contrário, né? Bebida alcoólica leva à desidratação, né? É fácil de perceber porque quando a gente ingere bebida alcoólica, urina mais, né? Há uma alteração aí, uma inibição de um hormônio que faz exatamente com que a gente tente excluir mais essa urina. E aí leva à desidratação, né? Então, importantíssimo, né, intercalar a bebida alcoólica com a água e nada melhor para curar ressaca do que uma boa hidratação. Então, quer evitar ressaca? Bebe junto com a água, né? Bebe junto com a água. Como é que faz, hein, Cris? Quantos copinhos de cerveja ali para quantos copinhos de água? Também tem alguma dica? A gente intercala sempre a latinha, né? A latinha com a água, né? Sempre a latinha, faz a proporção com uma lata de cerveja, por exemplo, né? Então, terminou, lembra de tomar água. Terminou, lembra de tomar água. Perguntaram aqui sobre a dor de cabeça durante a ressaca. É porque o nosso corpo, ele tá realmente sem água, por isso que dá aquela dorzinha de cabeça ou não tem nada a ver? A dor de cabeça na ressaca, ela é mais individual, né? Você já percebeu que algumas pessoas relatam que tem e outras não. Que não tem. É mais individual. Mas é um dos sinais da ressaca, né? Um alerta, que inclusive pode também aí entrar como um auxílio à própria hidratação. Tem gente, inclusive, que depois da ressaca pensa em tomar café. Isso, tem muita gente que faz isso, né? Que acordou de ressaca e vai tomar café. Eu vou tomar café. Café para curar ressaca, na verdade. E aí? A cafeína, na verdade, é um estimulante. Pelo amor de Deus, não faz isso. Bebe água. Então, toma água. Toma água.
vai hidratando. Inclusive, vocês estavam falando da parte de detox, né? Muita gente toma chás para detox, né? E nada melhor para o detox do nosso corpo a água, né? A urina, ela retira do nosso corpo as toxinas, né? O nosso fígado, os nossos rins têm esse papel. Então, a gente ajuda o nosso rim hidratando. Muito bem, então capricha na hidratação, tá? É isso que vai te ajudar, isso é essencial. Cris, principais dicas, quais que seriam, hein? Vamos para as dicas, né? Para o pessoal, galera que está em casa, que tem dificuldade de tomar água, algumas dicas. Água saborizada é uma dica, né? Coloca folhinha de hortelã, pepino, limão, laranja, rodelas de laranja, para quem não gosta do gosto da água, tem essa dificuldade, faz essa água saborizada. Outra dica legal é a garrafinha. Às vezes a gente, por até preguiça de ir até a geladeira. De até a geladeira, né? Ou ao bebedouro, pelo amor de Deus, minha gente. Então, anda com a tua garrafinha. É interessante até para quantificar essa água, né? Às vezes a gente pergunta muito no consultório, quanto de água você costuma tomar? Ah, não sei. Então, com a garrafinha a gente já tem uma ideia de quanto durante o dia a gente toma de água. Deixa a garrafinha separada, pertinho. Tem dificuldade de lembrar de tomar água? Coloca o despertador, coloca o aplicativo. Tem até aplicativos, verdade. Coloca lá pra gente lembrar, né? Mas coloca e lembra de tomar. Não cancela o alarme e deixa pra lá, não, né? Cancela, deixar depois. E a nossa saúde vai ficando para depois, sendo que deveria ser uma prioridade, né? Algo tão simples. Então, lembra de coloca o aplicativo e, de fato, segue, coloca a garrafinha, faz água saborizada para te ajudar, inclui frutas durante o teu dia, vai ajudar também nessa hidratação por causa da quantidade de água que tem nessas frutas. Muito bem. Contatos, redes sociais, dona Cris, passa aí pra gente, por favor. Eu tô no Instagram, né, como @ Cris Nutri Guzmão, Nutri Cris Guzmão, eu trocando as bolas, né, na verdade, Nutri Cris Guzmão. Podem ir lá, sempre estou falando um pouquinho sobre nutrição. Muito bem, agradecer também sempre que a Uninasal está aqui no sede, esses profissionais maravilhosos aqui pra gente, para poder trazer essas informações essenciais aí para você. Então, obrigada, Cris, obrigada, Uninasal, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço sempre. Obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigada a você também que ficou aqui ligadinho com a gente. Continue acompanhando a programação da TV Mar, tá? Nós voltamos amanhã. Então, eu espero você aqui no Bem Assim, a partir de 9h30 amanhã. Beijo, maravilhoso início de semana. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.